ao Ministério Público Estadual e Federal, para que a gente possa, fortalecer a nossa luta. Primeiro, eu queria dizer assim que a gente vive um cenário de criminalização dos movimentos sociais. Eles são apresentados como baderneiros, desordeiros, E eu queria colocar que com este pacto que nós, ou com esta relação que nós estamos construindo, envolvendo o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a OAB, através da Comissão de Educação, a Assembleia Legislativa, a partir da Comissão de Educação e da Comissão de Direitos Humanos e a Defensoria Pública do Estado, a gente vai passando de criminalizado para parceiro dessas instituições no fortalecimento do controle social das políticas públicas. É assim que eu vejo o pacto. Eu sou o professor Salomão da Universidade Federal do Pará, mas o Fórum Paraense de Educação do Campo reúne todas as universidades públicas desse estado. E os movimentos sociais do campo, quase todos eles participam do fórum, e eu estava conversando com os nossos parentes indígenas, que eles precisam se integrar também. Porque a legislação, ela não só se refere ao fechamento de escolas do campo, escolas do campo indígenas e quilombolas, certo? Então, ou a gente briga junto, para que o direito dos povos tradicionais e camponeses com relação à educação se efetive, e isso não vai acontecer sem a participação dos movimentos sociais, em parceria com esses órgãos, tentando acompanhar as políticas educacionais. Então, eu queria deixar claro, é assim que eu vejo a realização deste pacto. Nós estamos cada vez mais fortalecendo a nossa relação. Eu já queria adiantar para vocês uma coisa que eu ia falar. No dia 8 de novembro, junto com a OAB, com a Comissão de Educação, a comissão está promovendo um seminário de monitoramento do plano estadual e dos planos municipais de educação. E a educação do campo estará lá, tentando refletir aonde que a execução desses planos, que inclui a educação do campo, quilombola e indígena, em que está sendo executado ou não. Isso se chama controle social, participação, entendeu? E eu vejo assim que a gente está conseguindo fortalecer bastante nessa linha. Bem, essa audiência, ela tinha esse papel de mobilizar os movimentos sociais, as universidades, mas fundamentalmente a Secretaria Estadual de Educação, as secretarias municipais da primeira vara agrária e os conselhos estadual e municipais de educação. Talvez seja interessante no final ou depois a gente fazer um balanço a partir da lista de frequência, viu, doutora Liana, para saber quais foram as secretarias municipais, a própria estadual, e quais foram os conselhos municipais, e o próprio estadual, que se fizeram presentes. E eles não foram chamados aqui para dizer o que estão fazendo com a educação do campo. Eles foram chamados aqui a manifestar o seu apoio, a um pacto pela educação do campo que não pretende nada além do que fazer cumprir a legislação que já existe sobre a educação do campo. Então, nesse sentido, olha, eu gostaria de reiterar, assim que o novo governo estadual assumiu o Fórum Paraense de Educação do Campo,
pediu audiência para a secretária de Educação, apresentamos as nossas propostas e a SEDUC solicitou inclusão no fórum, entendeu? Porque o nosso fórum, ele reúne universidades, movimentos sociais e também gestões públicas, porque a gente tem a clareza que sem a gestão pública e, portanto, financiamento das políticas públicas, nós não vamos conseguir universalizar o direito, certo? Então, mas eu fico pensando, o que adianta solicitar a inclusão para fazer parte do fórum, se todas as ações que a gente vem realizando, e aí eu queria colocar para vocês, nós tivemos uma assembleia, uma sessão pública na Assembleia Legislativa para apresentar para o governo estadual como que a agricultura familiar, o extrativismo e a pesca, colaboram com o desenvolvimento do Estado. A SEDUC não se faz presente, não, se faz presente por coordenações, de programas que não têm o peso institucional da secretária. Nós tivemos uma reunião para discutir a ação das casas familiares rurais, sua inadimplência, adimplência. A SEDUC só manda os representantes da coordenação de educação do campo. Tivemos uma audiência federal, uma audiência pública com a presença da secretária, da doutora Débora Duprá, do Ministério Público Federal, para discutir o fechamento de escola. SEDUC não participa com ninguém da sua, nem secretário, nem secretária adjunta. Essa audiência não foi convocada pelo movimento social, foi convocada pelo Ministério Público Estadual, com a participação do Ministério Público Federal. E a SEDUC não se faz presente novamente com os seus titulares. Bem, a gente deixou claro na nossa manifestação, primeira, que o SEI, entendeu, não é bem-vindo para nós. E eu acho que vou adotar a fala da doutora Eliane, quando ela diz que é violador de direitos com relação ao campo. E aí eu podia rapidamente, mas é importante colocar, eu posso disponibilizar para vocês o projeto que foi aprovado do SEI no Conselho Estadual de Educação. E aí, o Conselho Estadual de Educação precisa prestar conta para nós, como aprova um projeto para ser implementado junto às comunidades rurais, camponesas e indígenas, e não cita uma legislação da educação do campo. Não tem uma legislação da educação do campo, de todas as que nós temos, incluídas, reconhecidas num projeto que eles querem insistir, que é a educação do campo. Mas, tirando isso, a Convenção 69 estabelece que para a implantação de qualquer proposta com povos tradicionais, originários, a oitiva tem que ser feita antes, não é depois. E isso não foi feito. Tá? Aí vem o representante e diz assim, cabe à Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Educação tem a responsabilidade de cuidar do ensino, da educação infantil e do ensino fundamental. Nós estamos vivendo uma realidade que nem isso as prefeituras e as secretarias municipais de educação dão conta de fazer, certo? Olha, se a gente for ver o atendimento de creche, o atendimento da educação infantil, agora o Estado ainda vem pedir que ele se responsabilize pela estrutura do ensino médio, que é de responsabilidade do Estado. Isso é violação, entendeu, do direito que deveria estar sendo assegurado. Bem, mas a audiência não é sobre o SEI, tem muitas outras coisas. Nós vamos aguardar a audiência pública da SEDUC, porque, olha, é a primeira vez dos eventos que eu estou participando, que envolve o movimento social, que tem alguém do SEI se manifestando. A SEDUC apresenta o SEI, os prefeitos,
para os secretários de educação, para o Ministério Público, não é? Mas na hora de apresentar para a comunidade, não é? E hoje nem estava previsto, porque isso não estava na pauta. Mas vamos lá. Agora vamos me concentrar aqui. Eu queria fazer algumas proposições. A primeira é que, doutora Eliane, eu não sei se a senhora já enviou, mas eu acho que é necessário enviar para a SEDUC, para a Undime, para o Conselho Estadual de Educação e para a UNCME, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, perguntando se eles vão assinar o Pacto da Educação do Campo, que nós queremos saber. Se o pacto está tudo relacionado com o que está na lei, espera-se que eles assinem. E se eles não assinarem, nós vamos começar a socializar quem é que está ou não a favor da educação do campo e apoiando aquilo que a legislação estabelece. Então, mas eles responderam já dizendo que vão assinar? Então, a gente vai aguardar, entendeu? E vai insistir, nós vamos mandar um documento do fórum solicitando que essas instituições, pelo menos, se manifestem para a gente encaminhar o restante. Queria solicitar ao Ministério Público Federal, é a segunda vez que você participa com a gente. Então, tem duas coisas. Primeiro, a gente não quer um pacto só para a primeira vara agrária. Eu sei que são 75 municípios, mas o Estado tem 144 municípios. E o Pacto da Educação do Campo precisa ser assinado pelos 144. Então, a gente precisa da sua colaboração, entendeu? A gente já falou isso antes, mas estou reafirmando, porque eu acho assim, não é um pacto pela metade, é um pacto por todos. E a gente gostaria, vamos, se precisar, fazer um documento nessa direção. E segundo, nós queremos fazer aquilo que a doutora Débora sugeriu para nós na audiência pública. Nós temos que levar o caso do fechamento de escolas no campo para o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que fazer isso. E por que é que nós temos que fazer isso? Porque, pessoal, sem escola no campo, sem educação no campo, eu falo no campo, das águas, das florestas, o território vai se extinguindo. Porque se não tiver gente no campo, certo? Porque se eles não são atendidos na educação lá, eles saem, vão ser atendidos nas sedes dos municípios. A permanência da escola do campo é uma condição para a continuidade da existência desses territórios, tá? Então, isso que eu queria colocar para vocês. Queria colocar também, doutora Eliane, que o fórum apresentou a existência de 2.000 escolas paralisadas no campo. Elas são candidatas ao fechamento. Então, antes que elas se fechem totalmente, a gente precisa saber o que está acontecendo com ela. Porque depois que fecha, a gente pode brigar para reabrir. Mas tem 2.000. Pessoal, eu não estou inventando isso. Entendeu? Basta entrar no censo escolar que está lá. Certo? E aí queria dizer mais ainda. Olha, eu não sei como, doutor Eliane e doutor Felipe, mas a gente precisa cobrar, na minha opinião, do Conselho Estadual de Educação e da UNCME, que são os conselhos municipais, qual é de fato o papel deles. Por quê? A lei é clara. Só pode fechar uma escola no campo se o Conselho Estadual ou se o Conselho Municipal se manifestar. Eu pergunto a vocês, vocês conhecem algum caso de escola fechada em que o Conselho Estadual de Educação, que os Conselhos Municipais de Educação emitiram um laudo, assim, dizendo dos impactos do fechamento nas comunidades? Existe? Olha, não existe. E as escolas continuam sendo fechadas. Então, por que a gente tem o Conselho Estadual de Educação e conselhos municipais se eles têm atribuições e eles não exercem? Certo?
Então, eu penso que em algum momento, não é só SEDUC, não é só SEMEGs, Undines, os conselhos precisam se manifestar. Tá? Eu queria também colocar mais duas coisas. Me deixa profundamente aborrecido quando eu escuto alguém dizer que as escolas podem estar sendo fechadas porque não tem crianças no campo. Gente, existe alguma comunidade rural que não tenha criança, que só tenha 3 crianças, 5 crianças? Não existe. Não existe. As nossas comunidades são cheias de crianças e adolescentes. Infelizmente, os jovens já não estão lá porque eles vão saindo por conta do não atendimento da educação na própria comunidade. Entendeu? Então a gente tem que acabar com essa narrativa. Porque alguém que diz, olha, numa comunidade rural foi fechada a escola porque só tinha 3 crianças. Olha, eu desafio assim, a gente encontrar uma comunidade rural com 3 crianças. Certo? E aí eu vou andar mais ainda. Me deixa profundamente irritado toda vez que uma Secretaria de Educação informa para a comunidade que para a abertura de uma turma é preciso um mínimo de 20 alunos. E aonde eu estou passando, eu tento esclarecer. Não existe nenhuma legislação, nem a nível estadual, nem a nível federal, estou falando de legislação educacional, e nem municipal, que estabeleça que para abrir uma turma e funcionar, elas tenham que ter 20 alunos. E as secretarias, doutora Eliane, continuam, assim, isso já virou, já naturalizou. Entendeu? Então, nós temos que agir contra isso, porque se a gente não age contra isso, não é? O técnico da secretaria chega numa comunidade e diz assim, olha, tem uma legislação do Conselho Estadual de Educação que estabelece, entendeu? Ou então, tem uma portaria, uma resolução da secretaria. Resolução da secretaria não é uma legislação educacional. Certo? Então nós temos que ir para cima, doutora, porque senão a gente fica falando e as escolas vão sendo fechadas continuamente. Entendeu? Então, olha, não existe nenhuma legislação que estabeleça que o mínimo para funcionar uma turma. Agora existe o teto. A legislação, ela diz quantos são os alunos máximo para integrar uma turma, se tiver um aluno especial, se forem turmas, ela estabelece. Então, a gente tem que começar a ser honesto e tem que começar a cobrar, porque a gente não consegue chegar em todas as comunidades, mas as secretarias, os prefeitos, os secretários chegam. Depois que eles fecham, é muito mais difícil, não é, a gente reverter. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Tá? Bem, então talvez, só para encerrar, o Pacto da Educação do Campo, talvez a estratégia tenha sido, não é, o fechamento absurdo do número de escolas. Mas o que a gente tem que realmente reivindicar é o atendimento de 100% das crianças, adolescentes e jovens na educação básica, que é o que prevê a Constituição Federal. Dos 4 aos 17 anos, todos precisam estar na escola. Entendeu? Então a gente tem que começar a associar isso. A gente tem que denunciar o não atendimento do ensino médio nesse estado, pessoal. Olha, o estado do Pará não atende 10%. Estou sendo generoso, porque deve estar em torno de 4% a 5% o número de jovens entre 15 e 17 anos que estão no ensino médio no campo, no estado do Pará. Entendeu? Nós não podemos achar que isso é natural. E nem pegar, não é, o SEI, que tinha uma proposta de só no primeiro ano atender 18 mil jovens no ensino médio, com 38 professores.
38 professores dariam conta de atender 18 mil jovens ao mesmo tempo. Em 3 anos, eles universalizariam o ensino médio, só certificando. Certo? Então, é pauta nossa, sim. E o fórum, assim como está se organizando contra o fechamento de escolas, vai continuar se organizando contra o sim. Entendeu? Porque ele não atende, né, o ensino médio que a gente deseja. Mas eu queria fechar, dizer o seguinte: as escolas militares também não atendem às nossas expectativas nem necessidades. É um absurdo o governo do Estado, né, ter pactuado. O próprio ministro da Educação anunciou: cada escola militar vai ganhar R$1 milhão. Aí você pensa, puxa, que bacana, estão investindo na escola. É só para o pagamento dos militares reformados que vão atuar nessas escolas. Entendeu? A SEDUC tem que vir prestar conta para a gente do que está fazendo. Ó, daqui a pouco vai começar o boom, o zum para a educação doméstica. Certo? O que nos Estados Unidos já tem há muito tempo, que é o homeschooling. E se for aprovado, nem o acesso à escolarização pública as nossas crianças vão ter direito. Certo? Mas pelos pactos que vão se fazendo, né, entre o governo municipal, estadual e nacional, daqui a pouco acabam aprovando isso. Tá? Bem, então, por fim, eu queria dizer que também está na nossa pauta, é a última questão, o concurso público para os professores do campo. Olha, os nossos estudos revelam que nós temos 19 mil professores sem graduação só no estado do Pará. 19 mil professores sem graduação. E 16 mil professores contratados, com contratos temporários no campo. Isso não é asseguramento de direitos, isso não é garantia de direitos. Certo? E assim como a gente está provocando o Ministério Público com relação à questão do fechamento de escolas, nós vamos provocar com relação ao concurso público, com relação à formação dos professores e com relação, eu volto a falar, 100% das nossas crianças, adolescentes e jovens na escola. Mas não é qualquer escola que a gente quer. A gente quer uma escola sintonizada com a realidade, com a diversidade, com a complexidade, com os saberes, com a vida, não é? Com o trabalho dessas populações. Obrigado.